Durante a perfuração, o BOP é um dos equipamentos mais importantes do sistema de perfuração. O BOP é um equipamento de segurança usado para controlar as pressões no interior do poço durante a operação de perfuração e circular o kick, quando houver ocorrência. O kick é um fenômeno que pode ocorrer durante a perfuração quando o poço de petróleo alcança uma formação de pressão anormalmente alta. O diferencial de pressão entre o poço e a formação causa um influxo de fluido da formação para dentro do poço e aumenta a sua pressão de fundo, o que pode resultar, se não controlado apropriadamente, no escoamento descontrolado de fluidos do poço para a superfície, induzindo o blowout. Além disso, usualmente em operações de perfuração marítimas, o BOP é instalado no solo marítimo. No entanto, este procedimento tem se mostrado uma das maiores restrições para a operação de perfuração marítima. A operação de perfuração não pode continuar sem a correta instalação do BOP, a qual pode consumir grande tempo operacional. Devido a essas dificuldades, algumas companhias de petróleo estão desenvolvendo uma nova tecnologia denominada BOP de superfície para operação de perfuração em águas profundas. Segundo a literatura, esta explicação pode ser favorável, pois tem demonstrado aspectos promissores para a segurança da tripulação e meio ambiente. Além disso, reduz o tempo da operação de instalação do riser e, consequentemente, diminui o custo operacional. Ainda, o uso do SBOP possibilita a utilização de risers de diâmetros menores e, portanto, mais leves, favorecendo o uso de plataformas menores e de menor custo operacional. O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento mecânico do riser de perfuração durante a sua instalação através da análise dinâmica no domínio do tempo. No sistema de perfuração convencional, o BOP está pendurado pelo riser durante esta operação. Já para o sistema de perfuração utilizando o BOP de superfície, na extremidade inferior do riser, conectado ao sistema de desconexão submarino, cerca de 10 vezes mais leve que o BOP. Os resultados serão obtidos por simulação computacional. O comportamento mecânico do sistema tem base no método dos elementos finitos, considerando o carregamento ambiental de correntezas, ondas e o movimento da sonda flutuante de perfuração. O que é um BOP? BOP refere-se a preventores de explosão. Os preventores de explosão são válvulas grandes no topo de um poço, que podem ser fechadas se a tripulação da plataforma for incapaz de controlar os fluidos da formação. Uma situação frequentemente indicada como kick-kick, no jargão do campo petrolífero. Quais são os diferentes tipos de BOP? Fundamentalmente, existem dois tipos de preventores de explosão anular e BOP-RAM. BOPs de diferentes arientes podem ser divididos em arientes cegos, arientes constantes e arientes cegos. Como funciona um BOP do tipo RAM? O funcionamento dos blowouts preventers do tipo RAM é muito semelhante ao de uma válvula de gaveta, mas usa um par de embolos de aço opostos arientes. Eles incluem arientes de aço com revestimento de borracha que são trazidos em um ponto para fechar o espaço e anular fora da coluna de tubo em um poço ou orifício aberto. Quão importante é testar os BOPs? É extremamente importante
inspecionar, testar e renovar o sistema de prevenção de explosão em intervalos regulares, devido ao seu papel decisivo na manutenção e melhoria da segurança da tripulação. Avaliações de riscos são realizadas e a devida atenção é direcionada para verificar se as operações estão em sincronia com o tipo de poço e as especificações legais. Como funciona um BOP anular? O anular Blowout Preventer funciona com a prevenção hidráulica. O equipamento faz uso de um anel de borracha sintética reforçada que funciona como uma unidade de embalagem em todos os lados do poço para vedá-lo. O que são pilhas de BOP? Uma pilha de BOP é uma maneira de instalar preventores de explosão em uma configuração particular, de modo que a pressão da cabeça de um poço de petróleo possa ser controlada de forma eficaz. Normalmente, um ou dois BOPs são conectados em uma pilha. Uma pilha regular de preventor de explosão é composta de 1 a 6 blowout preventers do tipo RAM e, alternativamente, um dos dois blowout preventers do tipo anular. O que são BOPs internos? Usado principalmente em operações de perfuração durante uma explosão, um preventor de explosão interno também é referido como um preventor de explosão interno para liberar a pressão. A ferramenta é conectada a um tubo de perfuração enquanto ocorre um chute na coluna de perfuração. Esse tipo de válvula protege a peça giratória, o turbo vertical, os tubos de lama e a mangueira de perfuração. Qual é a configuração usual da pilha de BOP? Geralmente, os preventores de ariete estão na parte inferior e os preventores anulares do topo em uma configuração de pilha de modelo BOP. Por que é importante limpar os BOPs? Um preventor de explosão sujo pode ser muito perigoso, pois interfere no funcionamento interno e, portanto, é extremamente importante limpar a área, lixo e detritos que se acumulam dentro das cavidades. Manter a limpeza do BOP aumentará a segurança e trará uma redução nos custos operacionais. Quais são as novas tecnologias que surgirão por meio dos BOPs? Desde a época da invenção, os preventores de explosão percorrerão um longo caminho e os desenvolvimentos tecnológicos como o e-BOP, OnTrip, Petrobras Initiative e o novo modelo de serviço estão redefinindo o futuro da segurança de plataformas. Existe a opção alugar BOPs? Sim, é considerado as enormes expensas envolvidas na compra de preventores de explosão. Existem empresas que se especializam no aluguel de equipamentos BOP. Os principais componentes móveis de um BOP de gavetas são as próprias gavetas, pistões e hastes. O fluido hidráulico é injetado sob pressão na câmara de fechamento, movimentando o conjunto móvel e direcionando as gavetas para a posição de fechamento. As gavetas trabalham dentro de um bloco e, quando fechadas, vedam um poço abaixo delas. Devido à própria geometria de construção, a pressão do poço ajuda na vedação da gaveta, pela aplicação de pressão na parte inferior da gaveta. As gavetas possuem dispositivo de travamento após o fechamento, atuado por interferência mecânica após a remoção da pressão hidráulica da câmara de fechamento. Esse sistema deve ser destravado preliminarmente à abertura da gaveta. Sempre que uma câmara é pressurizada, a outra automaticamente é ventilada, descarregando o fluido hidráulico para o fundo do mar. Os mecanismos de trava das gavetas podem ser acionados de forma automática, tanto para travar no fechamento quanto para destravar na abertura, ou de forma independente, manual, na qual comandos hidráulicos específicos para travar ou destravar as gavetas precisam ser acionados independentemente dos comandos para fechar ou abrir. Agora eu vou falar algumas funções do BOP.
Primeira, isolar o ambiente poço do ambiente mar. Possibilitar desconexão sobre o controle e segurança da coluna de riser em caso de perda de posicionamento da sonda, o que pode ou não incluir a ancoragem e cisalhamento da coluna de perfuração. Possibilitar a circulação através das saídas laterais e o retorno do fluido de perfuração ou completação. Permitir o controle do poço quando houver a perda da primeira barreira de segurança, fechando com ou sem coluna em seu interior. E, por último, viabilizar a execução de diversos tipos de operação e teste no âmbito da engenharia de poços. Testes de estanqueidade, absorção, formação, injetividade, produção, medições para balanceio de ferramentas ou colunas, orientação de suspensores de tubulação, ponto fixo de referência, etc. Fabricantes. Os BOPs de gavetas submarinos mais utilizados de fabricação: Schaefer, Cameron e Drew. Devido à grande procura no mercado em função do crescente número de unidades sendo construídas ou convertidas para DP, estão surgindo novos projetos de BOP do tipo GLL para águas profundas e ultraprofundas, tais como Steward e Stevenson.